Fala aí, Padawan. Bem-vindo ao meu canal Pensando Alto Filosofia. Pedro Paulo aqui para mais um momento nosso de pensarmos juntos, né? Para o vídeo de hoje eu decidi que a gente poderia discutir um pouco sobre o que é felicidade, ou pelo menos o que é felicidade na perspectiva de Aristóteles. Já quero começar pedindo para que você curta esse vídeo, não é? Se inscreva no canal para receber mais notificações e, sobretudo, que você já deixe aí o seu teclado ou o seu mouse a postos, porque à medida que o vídeo for acontecendo, eu vou te sugerindo algumas ideias que nós podemos trocar na nossa caixa de comentários que podem enriquecer essa nossa atividade de pensarmos juntos, ok? Como eu falei, o vídeo de hoje tem como objetivo fazer a gente refletir um pouco sobre o que é a felicidade, ou no que consiste esse conceito, a felicidade, e ao mesmo tempo nos aprofundarmos um pouco no pensamento de Aristóteles acerca desse tema. Possivelmente você vai ouvir algum barulho de música se repetindo ao fundo nesse vídeo, mas enfim, eu estava aqui no escritório corrigindo algumas atividades e aí eu aproveitei que fez silêncio para começar a gravar o vídeo e foi pensar em começar o vídeo, terminar o roteiro desse vídeo, que os meus vizinhos decidiram ouvir música. Mas como nada disso afeta a nossa felicidade, que é um estado de espírito, eu decidi gravar assim mesmo, a fim de que nós pudéssemos garantir o nosso encontro semanal, ok? Vamos lá? Vamos enfrentar um pouco do pensamento de Aristóteles e enfrentar esse conceito que muitas vezes é um dos conceitos mais difíceis de serem definidos. Em última instância, uma das coisas que eu faço quando estou lidando com o público, apesar da minha timidez, é perguntar para os meus alunos ou para o público a quem me dirijo quem deseja ser feliz. E é muito curioso porque, independente de onde eu esteja falando, quer seja numa aula de filosofia, quer seja num debate acerca de uma obra de literatura, quer seja em uma atividade eclesiástica nas diversas confissões religiosas que tenho oportunidade de ir para discutirmos temas de teologia, uma realidade se dá quase que unanimamente diante de nós, não é? Todos os que estão ouvindo levantam a mão dizendo que desejam ser felizes. E todo mundo faz isso com uma convicção plena, né? Mesmo aquelas pessoas que se sentem mais melancólicas, que se sentem meio down, meio desajustadas, elas anelam, elas desejam esse estado de felicidade, pelo menos nos lugares onde eu tenho passado. E aí uma questão que me chama sempre a atenção é que eles fazem isso geralmente com uma convicção natural. Assim. Quem deseja ser feliz, e as pessoas levantam a mão no movimento de quase extasiação de si. E aí eles abaixam as mãos e eu faço uma segunda pergunta, geralmente oferecendo algum prêmio para quem acertar a resposta. Tudo bem, todo mundo aqui deseja ser feliz. Inclusive você que está assistindo esse vídeo também deseja ser feliz, assim como eu desejo ser feliz. Mas a pergunta filosófica que Aristóteles nos faz e que valeria a pena a gente poder, agora no século XXI, nos colocarmos juntos para pensar é: mas o que é felicidade? No que consiste a felicidade de fato? E aí geralmente as respostas elas são muito comuns, assim, né? Ah, felicidade é ter o que eu quero, felicidade é ter dinheiro, felicidade é X, Y, Z. Geralmente ligada a questões sentimentais ou a questões materiais. E aí as coisas apertam, porque quando você diz, por exemplo, que a felicidade é ter riqueza, nós temos um problema. Porque a riqueza, ela em si não é a felicidade. Ela é o instrumento que você está utilizando para chegar a esse estado de espírito que você chama de felicidade. Mas a riqueza em si não é o objetivo, não é a finalidade do teu trajeto. A riqueza é o meio para que você alcance aquilo que você almeja, que é a felicidade. Assim sendo, a riqueza ela se configuraria mais como um meio, como um caminho, como uma satisfação sensorial, transitória, em vista desse estado que você almeja, que você deseja, que nós identificamos como felicidade. A mesma coisa em relação ao sentimento, né? A felicidade, já ouvi essa resposta, é eu amar e ser amado. Se você entende o amor como sentimento, e a gente já em algum vídeo por aí vai discutir que essa é uma ideia muito problemática, entender o amor apenas como um sentimento, sobretudo na tradição ocidental, de novo nós temos uma dificuldade, porque no fundo, a relação de amar e ser amado, ela é um meio que você encontrou para chegar
a finalidade, né, o objetivo final, que é a felicidade, mas a própria experiência relacional, ela não é a felicidade. Tem um pensador da França do século XVIII chamado Luís Maria Grignon de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort, que num livrinho muito famoso dele chamado Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz que você pode utilizar o meio para se referir ao trajeto que você vai fazer. E sem sombra de dúvida, eu acho que é uma proposição que ela é verdadeira. Você pode dizer, né, que você está indo em direção e aí citar o nome do meio, que é o caminho pelo qual você vai percorrer, para que a pessoa entenda, e até aí não há nenhum problema. A questão é que nós estamos trabalhando com filosofia. E se Deleuze estiver certo, filosofar, a atividade filosófica, é a atividade de trabalhar com conceitos, de produzir conceitos e de elucidá-los em certa medida. Assim, essa definição de felicidade atrelada e entendida como o meio que nós utilizamos para chegar ao fim, não nos satisfaz. Porque uma vez alcançado o meio, nós continuamos desejando esse ímpeto, esse estado, não é, de felicidade, e que não se realiza pelo próprio meio. Quer dizer, o meio ele é realmente isso, é um caminho que objetiva um fim. Então a gente precisa estar entendendo o que é felicidade. Bom, eu já dei algumas dicas aqui até agora nesse vídeo, não é? A primeira coisa que eu falei e repeti algumas vezes e que eu gostaria que a gente pudesse estar atentos é que quando a gente fala de felicidade, nós não estamos falando de um sentimento. Nós estamos falando de um estado, ok? Para Aristóteles, sobretudo, a felicidade ela se caracteriza mais como um estado do que como um sentimento. Se você quiser, para nós que somos falantes de língua portuguesa, nós poderíamos dizer que a alegria é um sentimento, ao qual se opõe, por exemplo, o sentimento de tristeza. E por que nós falamos de sentimento? Porque eles causam um efeito direto na nossa sensibilidade. É por isso que a gente fala de sentimento, porque eles são sensíveis. Nós percebemos sensorialmente essas realidades em nós, né? Tanto a alegria como a tristeza têm uma afetação sensível em nós. E geralmente eles são transitórios, quer dizer, nós experimentamos uma oscilação constante desses sentimentos. Alegria e tristeza são sentimentos. A felicidade ela é um estado, ou seja, é uma realidade que se põe para a espécie humana, sobretudo, é uma realidade que se põe e que tenderá a permanecer assim, a menos que receba uma influência muito maior e muito mais forte vinda de fora. Então, a primeira coisa que a gente precisaria entender é isso, que a noção de felicidade que eu vou estar trabalhando aqui é a noção de felicidade entendida como estado, como beatitude, como realização, ok? E aí, para a gente poder discutir um pouco daquilo que Aristóteles propôs como felicidade, nós precisamos voltar a uma questão anterior de Aristóteles, que é a definição dele de ética. Porque, segundo o pensamento aristotélico, a gente tem que entender algumas premissas. E a primeira delas é que a felicidade ela consiste na realização do ser doente. Pedro Paulo, o que isso significa? Para Aristóteles, todas as coisas têm uma finalidade. Todos os entes, né, todos os seres nesse mundo, eles têm uma finalidade, eles têm um objetivo ao qual eles estão direcionados. Assim, o fogo serve para queimar, o vento para soprar, a água para molhar, não é? O sal para salgar. Do mesmo modo, o homem ele tem também uma finalidade. Essa perspectiva de que todas as coisas têm um objetivo final, uma finalidade, uma meta a ser cumprida, é o que nós chamamos em filosofia de perspectiva teleológica. Ou seja, existe uma razão em todas as coisas que conduz essas coisas para o seu fim. Lá em A Política, Aristóteles define que o homem é um animal político, que o homem é um animal social, que o homem nasce para viver em sociedade. E em vista dessa finalidade que é viver em sociedade, nós precisamos desenvolver um procedimento, não é, de manutenção de nós mesmos que objetiva, que tem como meta a harmonização das nossas diferenças para o crescimento da vida política, para o crescimento de todos nós juntos. Esse procedimento de nós para conosco mesmo é o que nós iremos chamar de ética, ok? A ética, então, seria essa postura individual que nós realizamos em vista de conseguirmos viver em sociedade, viver em comunidade, para o bem de todos, para o bem comum.
E aí a gente precisaria também entender o que é ética. Então vamos lá. A palavra ética em português, ela tem origem de duas palavras gregas que são bem parecidas, né? A primeira palavra é ethos, o E fechado no começo, ethos. E essa palavra, ela significa caráter, índole, maneira de ser, modo de ser. Ethos como modo de ser, como a construção de ser, uma índole, aquilo para o que a pessoa tende, para o que a coisa tende, não é? Então, isso seria o ethos, quase que ligado a essa noção de teleologia, a noção de que todos os seres, eles têm uma índole, uma destinação que os impulsiona, um instinto que os impulsiona a realizar as coisas de determinada maneira. E existe uma outra palavra que é ethos, com era aberto, que os romanos vão traduzir como mor mores, e que significa hábito, tradição, costume, ok? Então, a história da filosofia se apropriou das duas expressões, tanto da expressão grega, ethos e ethos, como da expressão latina, mor mores. Só que nós fazemos uma distinção entre as duas. Ética, vindo de ethos e ethos, significa muito mais a reflexão ou o pensamento reflexionado, né, o pensamento racional, a reflexão sobre o agir humano. Desse modo, quando nós estivermos falando de ética, nós estamos privilegiando e escolhendo privilegiar muito mais a capacidade de pensarmos sobre a ação do homem do que a própria ação. Quando nós falamos de moral, nós estamos falando daquele conjunto de práticas, costumes, saberes, tradições que são estabelecidas por uma sociedade, por um grupo social, por um povo como um todo e que se reproduzem com o passar do tempo. Assim sendo, a ética está muito mais ligada ao campo intelectual, racional e reflexivo, e a moral muito mais aos costumes sociais dados numa determinada comunidade. É por isso que geralmente nós falamos de um comportamento ético num sentido muito universal, muito geral, porque como o ser humano é humano em todas as culturas em que nós estamos, alguns princípios éticos serão racionais em todas as culturas, não é? Ao passo que nós falamos das morais, ou da moral, sempre circunscrita ou fechada ao conjunto histórico-geográfico no qual aquele povo se estabeleceu. E de modo que nós podemos dizer que a moral de um não necessariamente corresponde à índole moral ou ao comportamento moral de outro. E, ao mesmo tempo, isso nos faz entender que ninguém tem o direito de julgar moralmente a ação de outro povo, visto que você está vindo de uma historiografia diferente, de um locus geográfico diferente e da construção da tua subjetividade diferente daquele que você está julgando. Assim sendo, as morais elas são relativas enquanto ligadas à tradição de um povo. E a ética, ela tende ou ela busca ser um pouco mais universal e generalista, visto que ela está muito mais presa à capacidade de reflexão e de racionalização do agir humano. Então, moral é um conjunto de costumes, hábitos, práticas e tradições que um povo consolida, e a ética, a reflexão que geralmente nas ciências filosóficas nós fazemos sobre a ação humana. Ética e moral. Essa distinção é importante. Para nós aqui, importará muito mais a ética, porque é sobre o que o Aristóteles fala. Não que o Aristóteles despreze a moral, daqui a pouco nós iremos ver que o Aristóteles até privilegia o comportamento moral como um lugar para ensinar as virtudes práticas, mas que a vida mais feliz e a vida plenamente humana é aquela que está mais dedicada à ética que à moral. E nós iremos entender por quê. Outra coisa que valeria a pena a gente pensar e talvez reflexionar junto é por que nós escolhemos o Aristóteles para falar desse tema. O Platão e o próprio Sócrates já tinham tratado de assuntos morais antes. Se você pega lá os diálogos platônicos, você vai ver que é muito comum que a discussão que o Sócrates está tendo com seus interlocutores na cidade geralmente são discussões que versam sobre alguma virtude moral específica, o que é coragem, o que é justiça, por exemplo. Entretanto, o primeiro pensador a realmente sistematizar esse conhecimento foi Aristóteles. Ele escreveu 2 livros chamados Ética. O mais famoso de todos, se chama Ética a Nicômaco, e é sobre esse que nós estamos debruçados nesse vídeo. Um outro se chama Ética a Eudemo. Os 2 livros são excelentes,
mas por uma questão metodológica nós privilegiamos aqui o Ética Nicômaco, por ser um livro mais fácil de ser encontrado no Brasil e por ser um livro que trata de temas que são um pouco mais cotidianos a nós, tá certo? E aí, lá no século IV, o Aristóteles ele já havia feito uma distinção entre os saberes, né? Ele vai falar que existem alguns saberes que são chamados saberes contemplativos. E por que eles são contemplativos? Porque nós nos colocamos diante do objeto que nós estamos estudando de uma maneira quase que passiva, porque os objetos não dependem do nosso pensamento para que eles existam. Então a física, a metafísica seriam exemplos desses saberes contemplativos ou teoréticos. E existem os saberes práticos. E é sobre esses saberes que nós estamos pensando. Para o Aristóteles, os saberes práticos podem ser exemplificados pela política e pela ética. Por quê? Tanto a política quanto a ética são saberes que dependem do pensamento humano para que se tornem concretos. O que eu quero dizer com isso? O agir humano, ele geralmente é acompanhado de uma reflexão ou de um pensamento anterior à ação. Anterior quase que simultâneo, mas anterior. Nós pensamos naquilo que desejamos fazer e então realizamos. Nós pensamos na sociedade que queremos criar e então estabelecemos os parâmetros políticos. Mais ou menos isso que Aristóteles está dizendo. Os saberes são práticos, praxis, nesse sentido. Porque a ação deles depende de um pensamento anterior. E sem esse pensamento, a ação não vai acontecer. Assim sendo, o objeto contemplado ele depende das ações humanas. Por isso que a gente vai falar de uma ciência prática ou de um saber prático, ok? A ética, nesse sentido, é um saber prático. É um saber que depende da reflexão, é um saber que depende da nossa construção de pensamento. E para o Aristóteles, o agir ético, ele corresponde ao agir de cada ser. Pedro Paulo, como assim ao agir de cada ser? Exatamente, é isso mesmo que eu falei. Para Aristóteles, a ética é agir de acordo com o caráter de cada ser. Cada ser agirá de acordo com a sua própria índole, com o seu próprio caráter, não é? E aí, quando eu falo de cada ser, a gente precisa entender bem isso. E, sobretudo, para nós do século XXI, acho que essa não é uma questão muito difícil. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, que existe uma ética específica para a medicina, uma ética específica para o direito, uma ética específica para o profissional de educação, não é? Porque determinado modo de ser vai exigir da pessoa também um determinado modo de agir, né? São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, ele diz para nós justamente isso, né? O agir segue o ser. É claro que aqui eu estou usando o ser no sentido mais lato, ok? Mas, em certo sentido, nós não estamos extrapolando a inferência da proposição. Quer dizer, se eu sou professor, dessa atividade profissional, né, que no meu caso é o ser professor, derivará uma ação. E agir de acordo com a índole deste ser seria uma atitude ética. Esquecendo esses detalhes profissionais, vamos tentar pensar aquilo que está por debaixo de todos eles, que é, em última instância, o fato de que todos nós somos humanos. E aí que vem a questão que o Aristóteles vai propor para nós. O que é que nos distingue dos outros animais? O que é que está na nossa natureza, que é a nossa índole mais marcante, a nossa índole mais presente e que nos distingue de todos os outros animais? Ora, segundo o que o Aristóteles diz, aquilo que nos define como seres específicos é a nossa capacidade racional. Então, a atividade ética para Aristóteles é agir de acordo com a nossa razão, é agir de acordo com a nossa inteligência. E aí é dentro desse sentido que Aristóteles irá dizer que, porque nós somos seres racionais, nós somos capazes tanto de ensinar a virtude para os outros, como de aprender a virtude. Ok? Lembrando que virtude é a disposição habitual para realizar um bem. Disposição habitual para realizar um bem. Se você realizou uma coisa boa uma vez na vida, parabéns, você fez uma ação boa, você fez uma ação virtuosa, mas você não é virtuoso. Segundo Aristóteles, a virtude ela é uma segunda natureza, ou seja, de tanto repetir determinada ação boa, o teu procedimento quase que natural é de permanecer realizando aquela ação boa, ok? Então isso é a virtude. O Aristóteles vai dizer que as virtudes práticas, elas podem ser ensinadas pela moral.
porque são virtudes que estão mais ligadas à vida política. Então a gente acaba aprendendo essas virtudes práticas no próprio convívio com os outros. Essas virtudes já trazem um certo nível de felicidade porque elas estabelecem a paz entre nós. Porém, o Aristóteles vai dizer que a felicidade mais plena é aquela que deriva das virtudes intelectuais. A felicidade mais plena é aquela que brota das virtudes intelectuais. Por quê? As virtudes intelectuais são aquelas que estão mais próximas daquilo que é específico do ser humano, que é o pensamento racional. E aí o Aristóteles ele coloca para nós algumas virtudes intelectuais específicas, né? Por exemplo, a fruição da arte, que é uma coisa que só os seres humanos têm. Essa capacidade de encantar-se do belo e deixar-se apaixonar pelo belo é uma capacidade humana, derivada da nossa identidade racional. A segunda virtude intelectual, se podemos chamar assim, seria a ciência ou a sapiência, né? Que é justamente a atividade contemplativa, o uso da razão, o desenvolvimento científico. E a terceira, dentre muitas, seria a prudência, que é essa capacidade de pré-julgar, pré-pensar as ações para sempre escolher o melhor caminho. Uma pessoa que vivesse plenamente mergulhada nessas virtudes seria uma pessoa feliz, segundo o pensamento de Aristóteles. Então, para o Aristóteles, o objetivo da vida humana é realizar-se naquilo que nós temos de propriamente humano, que é a nossa racionalidade. Assim sendo, reparem que nós não estamos realizando nenhuma coisa como um desejo em si. Por exemplo, eu não estou realizando a virtude porque eu quero a virtude. Eu entendo que o comportamento virtuoso ele me é interessante em vista da finalidade última para a qual eu nasci, que é desempenhar e desenvolver a minha vida racional. Assim sendo, a minha vida se caminha para o bem supremo. E a este bem supremo, o Aristóteles chama de eudaimonia ou de felicidade. Eudaimonia como que um conselho verdadeiro ou como que um conselheiro verdadeiro. A felicidade seria isso, você encontrar a verdadeira aptidão para a qual você existe, que no caso do ser humano é justamente esta inclinação racional. Pedro Paulo, mas então você está dizendo que só os intelectuais são felizes? Não. O Aristóteles vai dizer que a felicidade ela pode ser dita de muitos modos. E aí, lá na Ética Nicômaco, ele vai distinguir 4 ideias de felicidade que, por sua vez, se distribuem entre 3 tipos de vida. Ok? Então, Aristóteles identifica que existe uma vida vulgar, uma vida política e uma vida contemplativa. A vida vulgar concebe 2 ideias de felicidade distintas. Para o nível mais baixo e mais vulgar, o conceito de felicidade corresponde à satisfação imediata dos prazeres. Então, é a pessoa que acha que ser feliz é simplesmente não sentir dor, experimentar prazeres, experimentar sensações boas. Então, eu sou uma pessoa feliz. O Aristóteles ele não vai dizer que isso é abominável, mas é uma vida vulgar. É uma vida que não chega à plena realização daquilo que ela poderia chegar. É óbvio que não sentir dor é fantástico, mas até os animais experimentam esse princípio de repulsa da dor e procura do prazer. Então, o Aristóteles vai dizer que nós precisamos de um upgrade, ok? E aí existe um segundo nível de vida vulgar, mas que ainda é muito baixo, que é o gosto pelas riquezas. É a pessoa que diz que ser feliz é possuir bens. De novo, nós estamos aí com um problema, porque aí nós estamos numa confusão entre aquilo que é meio e aquilo que é fim, entre aquilo que é caminho e aquilo que é o objetivo da caminhada. Sem sombra de dúvida, as riquezas elas são importantes, mas não são elas que nos realizam como indivíduos subjetivos, racionais. Não são elas que nos realizam na nossa identidade específica. Então, ainda é uma felicidade muito frágil, podemos dizer assim. O segundo tipo de vida é a vida política. Para essas pessoas, a felicidade consiste em ser honrado, em ter estima diante do povo. E é interessante isso, porque se você é honrado, significa que na cidade, na polis em que você está, na sociedade em que você está, a sua vida é uma vida meritosa, é uma vida que é aplaudida, é uma vida digna de reconhecimento. Só que reparem que a honra ela está sempre devendo àqueles que nos tributam honra. Então, essa felicidade ela fica sempre dependente daquilo que o outro pensa ou diz de mim. De novo, uma felicidade bem frágil.
O quarto tipo de felicidade, e que inaugura o terceiro tipo de vida, é o que o Aristóteles vai chamar de felicidade plena, bem supremo, ou felicidade contemplativa, que é próprio da vida contemplativa. E o que seria essa ideia de uma felicidade plena? É o exercício pleno da racionalidade. É sermos capazes de contemplar o pensamento de pensamento, é sermos capazes de contemplar o ser, pensar e reflexionar cada uma das nossas atitudes e ações e compreender que no mosaico da nossa existência, no mosaico da nossa vida, tudo tem o seu motivo de ser e nos contentarmos com isso, sem deixarmos que as intempéries da existência nos abalem de modo drástico, não é? Porque nós compreendemos que altos e baixos fazem parte do ciclo da própria existência. E isso para Aristóteles seria a plenitude da felicidade, que se alcançaria por uma prática constante, por um exercício constante de lapidação de si, por um esforço constante de cada vez mais tentarmos fazer a virtude, de cada vez mais tentarmos desenvolver a virtude, de cada vez mais buscarmos empreender um caminho virtuoso. Quanto mais virtudes e atividades virtuosas nós realizamos, tanto mais virtuosos nós seremos. O Aristóteles chega a dizer lá na Ética Nicômaco que uma andorinha só não faz verão. E o que o filósofo quer dizer com isso? Que é justamente um conjunto de virtudes humanas, de virtudes práticas, de virtudes intelectuais, que são desejadas por si mesmas, realizadas porque eu penso nelas e as desejo como elas são, que dão à minha vida esse estado de segurança e de estabilidade para que eu me realize sendo aquilo que sou e, portanto, seja plenamente feliz. Percebam que para Aristóteles não basta simplesmente um conhecimento teorético, não basta simplesmente dizer que eu sei o que é virtude, não basta simplesmente saber o que é bem. É importante que esse conhecimento que eu conheço, que eu sei, que eu faço ciência dele, se transforme num agir, que o saber se transforme numa realidade prática, de modo que a minha vida corresponda àquilo que eu sei, que a minha praxis corresponda à minha teoria, que os meus braços realizem aquilo que a minha mente concebe, de tal modo que não haja mais dicotomia ou separação entre o pensamento e a vida. Assim, eu sou plenamente racional porque desenvolvo plenamente as minhas capacidades racionais que me fazem ser humano, e sou plenamente humano porque traduzo tudo isso que eu penso em realidades concretas no meu dia a dia, aqui nós chamamos de virtudes. Lembrando que para Aristóteles a virtude ela é o encontrar a justa medida entre dois extremos. O que significa isso? Para Aristóteles, aquilo que nós entendemos como virtude vai ser sempre julgado pela consciência racional de cada um dos indivíduos. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque aquilo que pode ser excesso para um, pode ser virtuoso para o outro, né? E aquilo que é falta para um, pode ser virtuoso para o outro. Para Aristóteles, a virtude consiste em evitar as faltas, evitar aquilo que carece, do mesmo modo que nós evitamos aquilo que sobra, evitar os excessos. Para Aristóteles, a virtude se encontra no meio. Um exemplo que nós poderíamos pensar aí é o exemplo da coragem. O que é a coragem? A coragem não é não temer nada. Porque se você não tem medo de nada, isso não é uma virtude, isso é um vício, chamado temeridade. Quer dizer, você é uma pessoa que perdeu o senso da realidade e por isso não tem medo de nada. Então isso é um vício. Do outro lado do espectro, nós temos o ter medo de tudo. E aí esse é outro vício, que nós chamamos de covardia. O que é a coragem? É a justa medida entre esses dois pontos. É o equilíbrio. É saber aquilo que eu devo temer e aquilo que eu devo enfrentar. Ok? Então, o que é a vida feliz, segundo Aristóteles? A vida feliz é realizar aquilo que nós somos. No caso, somos seres humanos. É realizar a nossa humanidade na plenitude da sua potencialidade racional. Nós não devemos nos contentar com meias medidas. Não devemos nos contentar com aquilo que os outros nos dizem. E menos ainda devemos nos contentar com uma lógica de mercado que nos prende a um sistema em que simplesmente estamos à mercê da produção e à mercê de pagar contas. Para Aristóteles, a vida precisa ser mais que isso.
ela precisa ser uma decisão racional, volitiva de nós mesmos sobre nós mesmos. Eu costumo dizer que a felicidade consiste em ser quem eu sou e ser de propósito. Ou seja, realizar a minha identidade, realizar a minha natureza, realizar a minha subjetividade, não porque os outros dizem que eu preciso realizá-la, mas simplesmente porque, entendendo quem eu sou, eu posso escolher ser quem eu sou sem a necessidade da aprovação ou da desaprovação de ninguém. Se você gosta daquilo que eu tenho para te oferecer, seja bem-vindo à minha vida, e vai ser uma alegria muito grande estar com você e caminhar com você no fluxo da existência. Se você não gosta, a porta de saída da minha existência é serventia da casa. E eu fico muito contente que você tenha passado, mas ficarei muito mais contente de não te causar dano. Então, que você possa ir para outros lugares, para outras pessoas, para outros abraços. A felicidade consiste nessa liberdade de sermos quem nós somos, sem termos que nos prender a alguém para ser quem somos e sem termos que ser escravos de um pensamento ou de uma ideologia, simplesmente porque nós fomos capazes de desenvolver a nossa capacidade racional. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais de Aristóteles, que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco mais no que consiste a ética e, sobretudo, que esse vídeo tenha te ajudado a pensar a tua vida, pensar a tua existência a partir de um novo posicionamento. Por que nos contentar com aquilo que nos dizem? Por que não dizermos para nós mesmos aquilo que desejamos? Por que não pensar alto e deixar que nosso pensamento ecoe no mundo? Foi uma alegria muito grande estar com você. Forte abraço. Nos vemos semana que vem.